No coração do deserto, às margens do Nilo, nasceu uma das figuras mais fascinantes da história. Uma mulher cuja inteligência, ambição e coragem atravessaram milênios. Seu nome, Cleópatra, última rainha do Egito, última chama de um império que por séculos foi o centro do mundo. Ela não foi apenas um rosto bonito, nem a sedutora das histórias romanas. Cleópatra foi estrategista, poliglota, política e comandante. Uma rainha que governou com mente afiada e coração de guerreira. Enfrentou traições, conspirou com generais, desafiou Roma e marcou o destino de impérios. De seu nascimento entre os luxos e intrigas da dinastia ptolomaica, a aliança com Júlio César e Marco Antônio, até seu trágico e lendário fim. Sua vida foi um épico de poder, paixão e tragédia. Hoje vamos reviver essa jornada, da menina que aprendeu a reinar, a mulher que se tornou mito. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. Agora, vamos começar. O Egito do século I a.C. já não era o mesmo império grandioso que havia erguido pirâmides e desafiado o tempo. Alexandria, sua capital, ainda brilhava como um farol de cultura, mas o poder real do país estava enfraquecido. A sombra de Roma se projetava sobre o Nilo, e a antiga terra dos faraós se tornava cada vez mais dependente da vontade estrangeira. Foi nesse cenário de esplendor desbotado e política instável que nasceu Cleópatra. Filha do rei Ptolomeu XII Auletes, ela veio ao mundo por volta do ano 69 a.C., herdeira de uma dinastia grega que governava o Egito havia quase 300 anos. Os Ptolomeus eram descendentes de Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre, o Grande. Quando Alexandre morreu, seu império foi dividido entre os comandantes, e Ptolomeu ficou com o Egito, fundando uma linhagem que misturava cultura helênica e tradições faraônicas. Apesar das aparências, o poder dos Ptolomeus era frágil, o trono era cercado por conspirações, e o sangue corria com facilidade dentro da própria família. Reis e rainhas tramavam entre si, irmãos se casavam e se matavam para manter a pureza dinástica e o controle sobre o Egito. Cleópatra cresceu nesse ambiente, um mundo em que cada palavra podia ser uma arma e cada gesto uma ameaça. Desde jovem, ela se destacou por sua inteligência fora do comum. Ao contrário de muitos membros da realeza ptolomaica, que falavam apenas grego, Cleópatra aprendeu o idioma egípcio e se aproximou de seu povo. Dizem que dominava várias línguas, incluindo aramaico, latim, etíope e siríaco. Sua curiosidade era insaciável. Estudava filosofia, política, matemática e medicina. Em um palácio repleto de bajuladores, ela aprendeu o valor da observação e o poder do silêncio. Seu pai, Ptolomeu XII, era conhecido como um governante fraco e indulgente. Para manter-se no trono, gastava fortunas em subornos aos senadores romanos, transformando o Egito em refém da República, que crescia no Mediterrâneo. Em meio a festas e escândalos, ele perdeu o respeito de seus súditos e mergulhou o país em dívidas. Cleópatra observava tudo: os jogos de poder, os erros do pai, a fragilidade de um rei que se curvava a Roma. Durante sua adolescência, o Egito vivia um clima de incerteza. O povo via com desconfiança a presença cada vez maior dos romanos, que se apresentavam como aliados, mas agiam como conquistadores silenciosos. As fronteiras do império já não eram tão seguras e revoltas internas ameaçavam a estabilidade do trono. Enquanto isso, em Roma, surgiam figuras como Pompeu e Júlio César, homens que logo moldariam o destino de Cleópatra. Nos corredores do Palácio de Alexandria, a jovem princesa compreendeu cedo que o poder não era apenas uma questão de sangue, mas de astúcia. Aprendeu a negociar, a medir palavras e a construir aliados. Quando o pai precisou fugir de uma revolta e buscar apoio em Roma, ela presenciou o colapso da autoridade real. Aquilo a marcou profundamente. A menina que cresceu cercada de luxo viu o trono de sua família ser sustentado por mãos estrangeiras. Ptolomeu XII retornou ao Egito com o auxílio romano, mas o preço foi alto. O país se endividou ainda mais e a presença de Roma se tornou inevitável.
Cleópatra começou a entender que, para sobreviver, o Egito precisaria de alguém que soubesse jogar com o império nascente. Alguém capaz de seduzir politicamente, de compreender o inimigo e usá-lo a seu favor. Enquanto as irmãs e irmãos de Cleópatra competiam por influência e privilégios, ela se destacava por sua presença magnética. Era culta, articulada e determinada. Fontes antigas descrevem que sua beleza não estava apenas nos traços físicos, mas no carisma, na voz, na inteligência que encantava quem a ouvia. Ela sabia transformar cada conversa em um espetáculo, cada olhar em um movimento de poder. Mas nada poderia prepará-la para o que viria a seguir. Quando Ptolemeu XII morreu, o Egito mergulhou novamente no caos. Em seu testamento, o rei deixou o trono a Cleópatra e a seu irmão mais novo, Ptolemeu XIII, ordenando que governassem juntos e, seguindo a tradição, que se casassem. Cleópatra, então com cerca de 18 anos, tornava-se oficialmente rainha. Por trás das cerimônias e das coroas douradas, a realidade era brutal. O Egito estava dividido entre os partidários da jovem rainha e os conselheiros do irmão, controlados por ambiciosos generais. Cleópatra tentou governar com firmeza, assinando documentos apenas com seu nome, sem mencionar o irmão, uma provocação direta ao poder masculino. Isso bastou para acender o estopim de uma nova disputa. O palácio se transformou em um campo minado de intrigas. Cartas eram interceptadas, espiões circulavam pelos corredores e cada decisão de Cleópatra era vigiada pelos aliados de Ptolemeu XIII. Em poucos meses, as tensões explodiram. A rainha foi deposta e forçada a fugir de Alexandria, exilando-se no deserto sírio. Sozinha, sem exército e sem recursos, ela poderia ter desaparecido da história. Mas foi nesse exílio que Cleópatra se revelou. Com uma mistura de coragem e frieza, começou a reunir apoio entre tribos e mercenários, preparando seu retorno. Enquanto isso, o destino agia de forma curiosa. Júlio César, recém-vitorioso na guerra civil contra Pompeu, desembarcava em Alexandria para restaurar a ordem no Egito e cobrar as dívidas deixadas por Ptolemeu XII. Cleópatra viu nessa chegada a oportunidade perfeita. Roma havia destruído muitos reinos, mas também oferecia alianças a quem soubesse jogar o jogo certo. E Cleópatra estava prestes a provar que ninguém jogava melhor do que ela. Entre os ventos quentes do deserto e o som distante do Nilo, nascia a lenda da mulher que não apenas governaria o Egito, mas reescreveria o papel das rainhas e dos impérios. O exílio não foi o fim, foi o renascimento. Cleópatra, ainda jovem, mas já calejada pelo jogo político, transformou a derrota em aprendizado. No deserto, longe dos luxos do palácio de Alexandria, ela compreendeu o verdadeiro significado do poder. Não era a coroa que fazia uma rainha, mas a capacidade de moldar o destino com as próprias mãos. Enquanto isso, o Egito mergulhava no caos. Ptolemeu XIII, manipulado por seus conselheiros, governava como uma marionete. As dívidas com Roma se acumulavam, o comércio entrava em declínio e a fome se espalhava entre o povo. Alexandria, outrora o centro do mundo antigo, tornava-se palco de miséria e descontentamento. O reinado do jovem faraó perdia legitimidade a cada dia, e Cleópatra sabia que o tempo jogava a seu favor. Foi então que o acaso, ou talvez o destino, trouxe ao Egito o homem mais poderoso de Roma. Júlio César chegou a Alexandria em 48 a.C., perseguindo Pompeu, seu rival derrotado na Guerra Civil. Pompeu buscara refúgio no Egito, mas fora assassinado pelos partidários de Ptolemeu XIII, antes mesmo de encontrar César. A intenção era agradar o general romano, mas o resultado foi o oposto. César ficou horrorizado com o assassinato de um cidadão romano e decidiu intervir pessoalmente nos assuntos egípcios. O palácio real se encheu de tensão. Roma estava agora dentro de Alexandria, e qualquer movimento em falso poderia significar o fim da dinastia. Cleópatra, observando de longe, percebeu que era sua chance de retornar. Com audácia e visão política, elaborou um plano que se tornaria lendário. Sabendo que os guardas de Ptolemeu a impediriam de entrar no palácio, ela ordenou a um de seus servos que a enrolasse em um tapete.
ou, segundo outras versões, em um saco de linho, e a levasse até os aposentos de César. Quando o tecido foi desenrolado diante do general, a cena se tornou um dos momentos mais icônicos da antiguidade. Diante dele estava a jovem rainha do Egito, exilada, desarmada, mas com a postura de quem nunca havia perdido o trono. César, impressionado com sua ousadia e eloquência, viu nela não apenas uma aliada, mas uma força da natureza. Cleópatra não o seduziu apenas com beleza, mas com inteligência. Ela falava de política, economia, filosofia, entendia de diplomacia e conhecia as ambições de Roma. Em poucas conversas, fez César compreender que restaurar seu poder seria também uma vitória política para ele. Ao apoiar a rainha legítima, ele poderia garantir a estabilidade do Egito e recuperar as dívidas que o reino devia a Roma. Assim começou uma das alianças mais surpreendentes da história. Em pouco tempo, Cleópatra voltou a Alexandria sob a proteção de César. O jovem Ptolemeu XIII e seus conselheiros reagiram com fúria, e a cidade mergulhou em uma nova guerra civil. As forças egípcias cercaram o palácio onde Cleópatra e César estavam abrigados. Durante meses, o casal resistiu ao cerco, enfrentando fome, incêndios e batalhas pelas ruas da cidade. Foi um período de caos e destruição. Parte da lendária Biblioteca de Alexandria foi incendiada durante os combates e o Nilo ficou tingido de sangue. Mas a maré começou a virar quando reforços romanos chegaram à cidade. Em uma batalha decisiva, as tropas de César derrotaram as forças de Ptolemeu XIII. O jovem rei, tentando fugir pelo rio, afogou-se nas águas turvas do Nilo. Cleópatra voltou a ser rainha, mas agora diferente. Com o apoio de Roma e de César, ela consolidou o trono e se tornou governante única. Para acalmar tensões políticas, nomeou o irmão mais novo, Ptolemeu XIV, como corregente, mas o poder real estava em suas mãos. César permaneceu no Egito por meses, fascinado pela rainha e pela cidade que unia luxo e sabedoria como nenhuma outra. Durante esse período, Cleópatra mostrou ser muito mais do que uma sobrevivente. Ela era uma líder nata. Reorganizou a administração do país, restabeleceu o comércio e instituiu medidas para aliviar a fome que devastava o povo. Reafirmou o papel sagrado da monarquia e cultivou sua imagem como encarnação da deusa Ísis, símbolo de fertilidade, sabedoria e poder. Mas o que começou como aliança política rapidamente se transformou em algo mais profundo. César e Cleópatra tornaram-se amantes, e dessa união nasceu um filho, Ptolemeu XV, conhecido como Cesarião, Pequeno César. O nascimento do menino unia simbolicamente Roma e Egito, dois mundos que jamais poderiam coexistir em igualdade. Para Cleópatra, Cesarião era mais do que um filho. Era a herança viva de uma nova dinastia, uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Quando César partiu de volta a Roma, deixou o Egito estável e sob o comando da mulher que havia conquistado sua confiança e, de certa forma, seu coração. Cleópatra acompanhou sua partida com a serenidade de quem compreendia o jogo de poder em sua plenitude. Sabia que o destino de seu reinado dependia da política romana e que o amor entre eles, embora genuíno, era também uma aliança estratégica. Meses depois, ela viajaria a Roma, em uma visita que causaria escândalo entre os senadores. A presença da rainha estrangeira, hospedada em uma das residências de César, despertava rumores e invejas. Cleópatra caminhava pelas ruas da capital com o porte de uma deusa viva, desafiando as convenções romanas com sua confiança. Para muitos, ela representava uma ameaça. Uma mulher poderosa, soberana e independente, algo que Roma não sabia como lidar. Enquanto os olhos da República se voltavam para ela, Cleópatra mantinha-se firme. Era a rainha do Egito, a aliada de César e mãe de seu filho. Mas sob o brilho das festas e dos banquetes, o perigo crescia. Os inimigos de César tramavam nas sombras e o império caminhava para uma nova convulsão. O destino de Cleópatra e de Roma estava prestes a se entrelaçar de maneira irreversível. A rainha que conquistara um general agora
enfrentaria as forças que nem ele conseguiria conter. E quando o Senado romano decidisse que César havia se tornado grande demais, seria o sangue dele que marcaria o início da nova tragédia que moldaria o fim do Egito. Roma vivia um momento de tensão. Júlio César retornava da guerra coberto de glória, mas cercado de desconfiança. Seu poder absoluto incomodava a aristocracia romana, e a presença de Cleópatra só agravava o desconforto. Aos olhos dos senadores, ela não era uma aliada, mas uma ameaça exótica, símbolo do luxo oriental, da sedução e da corrupção do poder. Enquanto isso, em Alexandria, o Egito florescia sob o comando firme da rainha. Cleópatra havia transformado a instabilidade em prosperidade, reorganizou o sistema de impostos, reabriu rotas comerciais e trouxe de volta o brilho de Alexandria como centro cultural do Mediterrâneo. Filósofos, astrônomos e poetas se reuniam novamente em suas bibliotecas. A rainha fazia questão de ser vista, navegando pelo Nilo em embarcações douradas, presidindo cerimônias sagradas e reforçando sua imagem divina. O povo a via não apenas como soberana, mas como a própria deusa Ísis encarnada. No entanto, por trás da pompa, Cleópatra sabia que seu futuro estava atrelado ao de César. Ele era sua proteção contra Roma. E Roma era o inimigo que ela precisava compreender. Quando recebeu o convite para visitá-lo, aceitou sem hesitar. Sua chegada a Roma em 46 a.C. foi um acontecimento que abalou a cidade. Ela não entrou como súdita, mas como monarca. Seu cortejo foi grandioso. Servos egípcios, tecidos finos, perfumes exóticos e joias que refletiam o sol italiano. Os romanos observavam fascinados e indignados a mulher que havia conquistado o homem mais poderoso do mundo. César a hospedou em uma de suas vilas e mandou erguer uma estátua dela no templo de Vênus Genetrix, um gesto impensável que a equiparava a uma deusa. A elite romana murmurava. Para muitos, aquela estrangeira simbolizava tudo o que Roma temia. Uma mulher que desafiava tradições, misturando poder, erotismo e política com a mesma naturalidade. Cleópatra, porém, parecia imune aos olhares de desprezo. Participava de banquetes, observava os debates no Senado e conhecia os generais e senadores que moldavam o destino da República. Estava aprendendo os jogos de Roma e talvez sonhando em superá-los. Enquanto isso, Cesarião, o filho de ambos, crescia em Alexandria. César jamais o reconheceu oficialmente, mas todos sabiam, e essa suspeita era suficiente para inflamar a oposição. Roma não tolerava reis, muito menos um herdeiro meio egípcio que ameaçava a pureza da política republicana. Em março de 44 a.C., os ventos mudaram. O Senado conspirava contra César, e até mesmo seus aliados mais próximos se voltaram contra ele. Entre punhais e promessas quebradas, Roma viu nascer um dos episódios mais marcantes da história. No dia 15 de março, as famosas Idas de Março, César foi cercado por senadores e assassinado a facadas diante da estátua de Pompeu. O eco das lâminas ressoou por toda Roma. E em Alexandria, Cleópatra sentiu o golpe como se fosse sobre ela. De uma hora para outra, sua maior proteção desapareceu. O homem que havia garantido seu trono estava morto, e o Egito voltava a ficar exposto às ambições de Roma. Os inimigos de César agora dominavam a política romana, e a posição de Cleópatra se tornava incerta. Mas, mais uma vez, ela não se deixou abater. A rainha compreendeu rapidamente o novo tabuleiro. Roma estava dividida entre os assassinos de César e seus antigos aliados, liderados por Marco Antônio e Otaviano, o jovem herdeiro adotivo do ditador. Cleópatra precisava escolher um lado, e sua decisão seria crucial. Antes, porém, cuidou de eliminar riscos dentro do próprio palácio. Seu irmão e corregente, Ptolemeu XIV, morreu subitamente, possivelmente envenenado por ordem dela. Assim, Cleópatra nomeou Cesarião, ainda criança, como co-governante, garantindo que o trono permaneceria em sua linhagem. Com o trono seguro, ela começou a enviar mensagens a Roma. Oficialmente pedia estabilidade e amizade. Na prática, observava atentamente o desenrolar da nova guerra civil.
Enquanto Otaviano e Marco Antônio dividiam o poder no Ocidente, o Egito se mantinha como peça neutra, mas essencial. Cleópatra sabia que mais cedo ou mais tarde seria chamada a escolher um aliado. Enquanto esperava, concentrou-se em consolidar sua imagem e seu legado. Governava com disciplina, cercada de conselheiros leais e estudiosos. Investia em obras públicas, templos e festivais que exaltavam sua divindade e reforçavam a união entre o povo egípcio e a dinastia ptolomaica. Sua autoridade era indiscutível, mas a sombra de Roma pairava sobre cada decisão. Em 41 com Sedemwisco, a oportunidade e o perigo bateram novamente à sua porta. Marco Antônio, um dos homens mais poderosos de Roma, agora comandava o Oriente. Ele havia convocado Cleópatra para prestar contas e justificar sua neutralidade nas guerras recentes. Muitos a aconselharam a evitar o encontro, temendo uma armadilha. Mas Cleópatra, como sempre, escolheu o caminho mais ousado. Ela sabia que Marco Antônio era um homem de paixões intensas, vaidoso, teatral, e que Roma, mais uma vez, poderia ser conquistada não apenas com exércitos, mas com presença e inteligência. Quando navegou ao encontro dele, nas margens do rio Cídino, em Tarso, o fez com um espetáculo digno dos deuses. Seu navio era banhado em ouro. Velas roxas tremulavam ao vento, e o ar era tomado pelo perfume de incenso e mirra. Cleópatra surgiu vestida como a própria Ísis, rodeada por servas, músicos e escravos. Marco Antônio ficou hipnotizado. E Roma, mais uma vez, se curvou diante do poder invisível da rainha do Nilo. A história de Cleópatra com César havia sido marcada pela política e pela aliança. Com Marco Antônio, seria marcada pela paixão e pela tragédia. O encontro entre os dois selaria não apenas o destino do Egito, mas o fim de uma era. O amor e a ambição que uniram Oriente e Ocidente acabariam por destruir ambos. Cleópatra e Marco Antônio, dois nomes que juntos incendiaram o imaginário do mundo antigo. Quando se encontraram em Tarso, a política deu lugar ao mito. O general romano, herói de batalhas, encontrou na rainha do Egito alguém que não se curvava, alguém que entendia o poder não apenas como força, mas como arte. Desde o primeiro olhar, a relação entre eles foi marcada pela intensidade, política, emocional e simbólica. Marco Antônio havia herdado o comando do Oriente, uma responsabilidade imensa, e precisava do apoio econômico do Egito. Cleópatra, por sua vez, via nele uma oportunidade de consolidar sua independência e, ao mesmo tempo, desafiar o crescente domínio de Otaviano, o herdeiro de César. A aliança entre os dois nasceu de uma necessidade mútua, mas rapidamente se transformou em algo muito mais profundo. Em Alexandria, Cleópatra recebeu Marco Antônio com o esplendor reservado aos deuses. As festas duraram dias. Fontes romanas com evidente tom de escândalo descrevem banquetes onde o vinho corria em fontes douradas. Os salões eram cobertos de pétalas e as paredes refletiam a luz de centenas de tochas. Alexandria, sob o domínio de Cleópatra, era mais do que uma cidade. Era um palco, um templo de poder e luxo. Mas, por trás da ostentação, havia estratégia. Cleópatra entendia que o fascínio era uma arma tão eficaz quanto a espada. Cada gesto, cada olhar, cada festa tinha um propósito: fortalecer sua imagem como deusa viva, Ísis encarnada, e fazer com que Marco Antônio enxergasse no Egito não apenas uma aliada, mas uma extensão de seu próprio destino. A convivência entre os dois cresceu rapidamente. Marco Antônio, encantado pela rainha e pela grandiosidade de Alexandria, começou a se afastar da rigidez romana. No Egito, ele era tratado como um deus, reverenciado como Dionísio, o senhor do vinho e da fertilidade. Juntos, ele e Cleópatra criaram uma atmosfera quase mística, em que amor e política se confundiam. A rainha o via como um parceiro digno, e ele, por sua vez, encontrava nela o equilíbrio entre poder e prazer. Enquanto isso, em Roma, Otaviano observava com desconfiança. A aliança entre Cleópatra e Marco Antônio ameaçava o delicado equilíbrio da República. O Egito era rico em trigo, ouro e influência, e agora parecia estar se tornando o centro de uma nova potência oriental,
rival direta de Roma. As notícias das festas e da vida de luxo dos dois eram amplificadas pelos propagandistas de Otaviano, que começavam a construir a narrativa da feiticeira egípcia que havia enfeitiçado um dos maiores generais romanos. Cleópatra, porém, parecia não se importar. Ela estava no auge de seu poder. Governava um Egito próspero. Controlava o comércio pelo Mediterrâneo Oriental e agora dividia com Marco Antônio a influência sobre boa parte do mundo conhecido. Juntos, tiveram 3 filhos, Alexandre Hélio, Cleópatra Selene e Ptolomeu Filadelfo, fortalecendo ainda mais a aliança dinástica entre Roma e o Egito. O amor entre eles era real, mas o mundo ao redor não via com romantismo. Os senadores romanos cochichavam que Marco Antônio havia se perdido, que trocara Roma por uma mulher estrangeira. Otaviano explorava cada rumor, cada gesto, cada presente que Antônio enviava à rainha. Aos poucos, a imagem pública do general era corroída. Ainda assim, durante alguns anos, Cleópatra e Marco Antônio viveram o que muitos consideram o período mais esplendoroso de seus reinados. Alexandria se tornou o centro político e cultural do Oriente. Novas construções erguiam-se, templos eram restaurados e cerimônias grandiosas celebravam a união entre o casal e os deuses. Mas o poder, para Cleópatra, era mais do que aparência. Ela acreditava estar construindo algo maior, um império que unisse o Oriente sob sua linhagem. Marco Antônio, por sua vez, via no Egito a chance de se libertar da influência de Roma e governar segundo sua própria vontade. Quando em 34 a.C. ambos organizaram a célebre doação de Alexandria, suas ambições tornaram-se públicas. Durante essa cerimônia, em meio a pompa e rituais, Marco Antônio proclamou Cleópatra como rainha dos reis e Cesarião como legítimo filho e herdeiro de Júlio César. Os filhos do casal também receberam títulos e territórios, símbolos de um novo mundo que eles imaginavam governar juntos. Para Otaviano, aquilo foi um golpe direto à autoridade romana. A partir desse momento, a propaganda contra Cleópatra atingiu níveis nunca antes vistos. Em Roma, panfletos e discursos descreviam-na como uma mulher cruel, manipuladora, uma ameaça estrangeira que queria transformar o império em monarquia oriental. Diziam que Marco Antônio havia se tornado escravo de seus encantos, abandonando esposa, filhos e deveres. Cleópatra era o perigo dourado do Nilo, a inimiga que precisava ser destruída. Mas, em Alexandria, o casal ignorava as vozes do Senado. Seguiam confiantes, acreditando que Roma não ousaria enfrentá-los diretamente. Cleópatra continuava a expandir suas fronteiras e acumular riqueza. Marco Antônio, contudo, começava a perder terreno político e militar. Suas campanhas na Armênia e na Pártia terminaram em fracasso, e a sorte que o acompanhara nas batalhas parecia tê-lo abandonado. Cleópatra o sustentava, financeiramente e emocionalmente. Enquanto Roma o chamava de traidor, ela o tratava como rei. Alexandria oferecia refúgio, mas também ilusão. O casal acreditava que podia desafiar Roma com o prestígio de suas alianças orientais, sem perceber que Otaviano, metódico e paciente, preparava o golpe final. O cenário estava montado para o confronto inevitável. Roma, sob o comando de Otaviano, marchava para se tornar um império. O Egito, sob Cleópatra, representava a última resistência do Oriente. O destino dos dois mundos convergia, e apenas um sobreviveria. Enquanto o sol se punha sobre o Mediterrâneo, Cleópatra observava o horizonte do palácio de Alexandria, sentindo que o vento começava a mudar. O luxo, o poder, o amor, tudo aquilo que havia construído, seria posto à prova. E nas águas que separavam o Egito de Roma, o rugido da guerra começava a ecoar. Roma fervia em rumores. Nas praças, nos banhos públicos, nas tavernas e no Senado, o nome de Cleópatra era pronunciado com desdém e fascínio. Para uns, ela era uma rainha soberba, símbolo de poder e mistério. Para outros, a encarnação da corrupção oriental que ameaçava a virtude romana. Otaviano, com frieza calculada, soube transformar esses murmúrios em arma política. Ele compreendia o poder das palavras tanto quanto o das legiões. Em discursos e panfletos,
retratava Cleópatra como uma bruxa sedutora, uma estrangeira que havia enfeitiçado Marco Antônio e o afastado de seus deveres. A mulher que, com suas riquezas e encantos, queria dominar Roma e transformar a República em um império governado do Egito. A estratégia era simples e devastadora. Não era uma guerra contra Marco Antônio, era uma guerra contra Cleópatra. Enquanto isso, no Egito, a rainha mantinha a confiança. Acreditava que sua aliança com Marco Antônio ainda podia prevalecer. Juntos, possuíam ouro, navios, terras e homens suficientes para enfrentar Roma. Alexandria continuava sendo o centro de um império florescente, e Cleópatra se recusava a aceitar que sua sorte dependia da aprovação de senadores distantes. Mas Otaviano era metódico. Enquanto Cleópatra e Antônio viviam cercados de luxo e cerimônias, ele acumulava poder em silêncio. Consolidou o apoio do Senado, conquistou a lealdade das legiões e garantiu o controle sobre o abastecimento de trigo, inclusive o que vinha do Egito. Aos poucos, cercava os dois amantes sem precisar mover uma espada. Marco Antônio, porém, não era cego à ameaça. Ele sabia que Otaviano o pintava como traidor e que Roma se unia contra ele. Ainda assim, estava dividido entre o dever e a paixão. Cleópatra era mais do que sua aliada. Era sua razão de existir. A mulher que o fizera sonhar com um império compartilhado, com um mundo onde Roma e o Egito reinariam lado a lado. Mas esse sonho começava a ruir. Em 32 a.C., o Senado, manipulado por Otaviano, declarou guerra, não contra Marco Antônio, mas contra Cleópatra. A mensagem era clara. Roma não toleraria um poder estrangeiro rival. Era uma manobra genial. Assim, qualquer romano que se alistasse contra ela seria visto como patriota, não como traidor. Marco Antônio foi forçado a escolher um lado, e escolheu Cleópatra. A decisão selou o destino de ambos. A partir desse momento, Roma e o Egito estavam oficialmente em guerra. Cleópatra colocou todos os recursos do Egito à disposição. Mandou construir navios, reunir soldados e reforçar as defesas do delta do Nilo. Marco Antônio estabeleceu sua base na Grécia, reunindo suas forças navais e terrestres. Os dois comandavam uma frota poderosa, mais de 200 navios egípcios e aliados orientais, ricamente decorados, mas pesados e lentos. Do outro lado, Otaviano contava com as legiões mais disciplinadas e uma frota menor, porém ágil e experiente. Enquanto as tropas se preparavam, a guerra também era travada nas palavras. Otaviano divulgava documentos forjados, cartas supostamente escritas por Antônio, declarando que desejava transferir o governo de Roma para Alexandria. As multidões, inflamadas pela propaganda, começaram a ver em Cleópatra a inimiga suprema. Roma clamava por vingança. Em meio à preparação para a guerra, o relacionamento entre Cleópatra e Marco Antônio oscilava entre o amor e a tensão. A pressão era enorme, e o casal sabia que o futuro de ambos, e do Egito, seria decidido em breve. Cleópatra permanecia firme, calculista. Ela não via a guerra apenas como confronto militar, mas como luta existencial. Se perdesse, não apenas o trono cairia. O Egito deixaria de existir como reino independente. As legiões marchavam. As cidades gregas eram ocupadas, e o conflito culminaria em um nome que ecoaria para sempre: Ácio. No outono de 31 a.C., as forças de Marco Antônio e Cleópatra se reuniram no Golfo de Ácio, na costa da Grécia. A rainha comandava sua frota pessoal, ancorada no centro da linha de batalha. Marco Antônio controlava as forças principais. Do outro lado, Otaviano, jovem determinado, confiava no talento de seu almirante, Marco Vipsânio Agripa. A manhã da batalha nasceu sob ventos incertos. As velas tremulavam e o mar parecia prenunciar tragédia. As trombetas soaram e a guerra começou. Os navios colidiam com estrondo. Lanças voavam, arqueiros disparavam do convés. O cheiro de fumaça e sal dominava o ar. Cleópatra observava do centro da frota. Atenta, serena, como uma deusa que contempla o destino dos mortais. Mas, à medida que o combate se estendia, a sorte virava contra eles.
As embarcações egípcias mais pesadas tornavam-se presas fáceis das manobras de Agripa. Os romanos cercavam, incendiavam e destruíam um a um os navios aliados. Marco Antônio lutava com bravura, mas percebia o inevitável. E então aconteceu o que mudaria o rumo da história. Cleópatra, percebendo que a batalha estava perdida e temendo o cerco, ordenou a retirada de sua frota. Seus navios, com as velas de púrpura, afastaram-se silenciosamente pelo mar. Marco Antônio, ao vê-la partir, deixou o campo de batalha para segui-la. A derrota estava consumada. Otaviano venceu em Ácio sem precisar exterminar o inimigo. Bastou deixá-lo se destruir. O casal fugiu para Alexandria, carregando consigo o peso do fracasso. A frota estava em ruínas, o exército disperso. O sonho de um império oriental, destruído. Roma, agora unida sob Otaviano, marchava com força total rumo ao Egito. Em Alexandria, Cleópatra tentou manter a aparência de normalidade. Vestia-se como rainha, organizava cerimônias, falava com o povo. Mas sabia que o fim se aproximava. O Egito, que por milênios fora o coração de impérios, estava prestes a cair nas mãos de um novo senhor. Marco Antônio, devastado pela derrota, mergulhou em desespero. Seu prestígio desaparecera. Muitos de seus aliados o abandonaram. Ele e Cleópatra tornaram-se reféns um do outro, unidos pelo amor, pelo medo e pelo destino que não podiam mais controlar. No entanto, a rainha ainda não havia desistido. Cleópatra era uma estrategista até o último instante. Começou a reunir riquezas, fortaleceu as muralhas de Alexandria e enviou emissários para negociar com Otaviano. Talvez, pensava ela, ainda fosse possível transformar a derrota em sobrevivência. Mas Otaviano não negociava com rainhas. Ele vinha para conquistar. O vento da história soprava em uma única direção. E em breve, o Nilo seria testemunha do crepúsculo de seus soberanos. Alexandria. O brilho da cidade que um dia foi o centro do mundo começava a se apagar. Depois da derrota em Ácio, Cleópatra e Marco Antônio voltaram à capital do Egito com a sombra da ruína sobre os ombros. Os portos, antes repletos de navios, agora estavam silenciosos. As praças, que vibravam com música e comércio, tornaram-se espaços de expectativa e medo. Todos sabiam que Roma viria e que desta vez nada poderia detê-la. Cleópatra, porém, recusava-se a ceder ao desespero. A derrota não apagava sua inteligência nem sua determinação. Ela ainda governava, ainda inspirava lealdade. Reuniu o que restava de seu tesouro, consolidou o apoio de seus generais e preparou Alexandria para resistir. Mandou reforçar muralhas, estocar grãos e erguer defesas no palácio. Cada ordem sua carregava uma mensagem. Enquanto respirasse, o Egito não se renderia. Marco Antônio, em contrapartida, não era mais o guerreiro vitorioso que conquistara o respeito de Roma. A derrota em Ácio o havia destruído por dentro. Isolado, ele passava os dias em silêncio, afogado em lembranças. Às vezes, tentava se convencer de que ainda podia vencer, mas no fundo sabia que o destino já estava escrito. O homem que havia enfrentado legiões agora lutava contra o próprio desânimo. Cleópatra via a decadência de seu amante e compreendia que precisaria assumir o controle. Começou a agir sozinha, enviando emissários a Otaviano. Tentou negociar, oferecer riquezas, prometer lealdade. Talvez, se ela se mostrasse útil, conseguisse preservar o trono, ou ao menos a vida de seus filhos. Mas Otaviano não respondia. Suas legiões já cruzavam o deserto. O Egito, o último reino independente do mundo helenístico, estava prestes a cair. Quando as primeiras tropas romanas se aproximaram de Pelúsio, ao norte, Cleópatra percebeu que a guerra chegara à sua porta. Mesmo assim, ordenou resistência. Os soldados egípcios lutaram bravamente, mas a superioridade de Roma era esmagadora. Um a um, os postos avançados caíam. A rainha observava de Alexandria o avanço inevitável enquanto preparava o plano final. Marco Antônio, despertado pela ameaça, reuniu o que restava de suas forças. Apesar de exausto e abatido, ainda comandava lealdade entre alguns oficiais.
Quando soube que uma parte das tropas de Otaviano havia sido cercada, lançou um contra-ataque desesperado. Por um breve instante, o antigo general ressurgiu. Venceu aquela pequena batalha e voltou ao palácio triunfante, acreditando que a sorte havia mudado. Cleópatra o recebeu com um sorriso, mas no fundo sabia que era apenas um lampejo antes do fim. Roma tinha legiões suficientes para esmagar toda a resistência egípcia, e Otaviano, frio e implacável, avançava sem pressa, esperando o momento certo para o golpe final. O cerco começou. As legiões cercaram Alexandria por terra e mar, cortando suprimentos e rotas de fuga. Dentro da cidade, o medo crescia. O povo, que por tanto tempo venerara Cleópatra como deusa, agora se dividia entre a lealdade e o desespero. O som das trombetas romanas ecoava sobre os muros, como o prenúncio de um novo mundo. Durante as noites, Cleópatra percorria os corredores do palácio em silêncio. Parava diante das janelas que davam para o porto e via o reflexo distante das fogueiras inimigas. A rainha do Nilo, que um dia encantara César e comandara impérios, agora era uma mulher cercada. Ainda assim, mantinha a cabeça erguida. Otaviano sabia que o tempo trabalhava a seu favor. Sua estratégia era simples: deixar que o medo fizesse o trabalho que as espadas não precisavam concluir. À medida que os dias passavam, mais desertores deixavam o exército de Antônio. O general via seu poder se desintegrar diante dos olhos. Então o golpe final veio, não das armas, mas da informação. Otaviano espalhou o boato de que Cleópatra havia tirado a própria vida. Ao ouvir a notícia, Marco Antônio ficou devastado. O homem que havia enfrentado dezenas de batalhas caiu em colapso. Sem hesitar, pegou a espada e cravou-a no próprio corpo, acreditando estar unindo-se à mulher que amava na morte. Mas o destino, cruel como sempre, não o levou de imediato. Ferido, sangrando, soube que Cleópatra ainda vivia. Ao perceber o engano, pediu que o levassem até ela. Moribundo, foi carregado ao palácio. Cleópatra o esperava em seu mausoléu, um santuário que mandara construir para si, cheio de ouro e perfumes, como se pressentisse o fim. Quando viu Antônio sendo trazido ensanguentado, gritou e correu até ele. O colocou nos braços, enquanto ele tentava falar. As palavras eram poucas, mas bastaram. Disse que a amava, que tudo havia valido a pena. E morreu ali, nos braços da rainha do Egito. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Cleópatra, imóvel, olhava para o corpo de Marco Antônio como se o tempo tivesse parado. Por um instante, o poder, a política, a realeza, tudo desapareceu. Restava apenas a mulher diante da perda irreparável. Otaviano, informado da morte do rival, entrou em Alexandria pouco depois. Não houve resistência. A cidade, exausta, abriu seus portões. O conquistador romano caminhou pelas ruas silenciosas, observando o esplendor apagado de um império que fora o mais rico do mundo. No palácio mandou capturar Cleópatra viva. Ele queria exibi-la em Roma como troféu, no desfile triunfal que marcaria o nascimento de um novo império. Cleópatra recebeu o emissário de Otaviano com altivez. Vestia suas joias, falava com voz firme, sem demonstrar medo. Disse que se entregaria, mas que precisava de um tempo para se preparar. Otaviano concordou, acreditando tê-la vencido. A rainha, porém, tinha outros planos. Não seria exibida em correntes diante da multidão romana. Não seria lembrada como escrava, mas como soberana. Enquanto Roma celebrava a vitória, Cleópatra preparava o último ato de sua vida. Ordenou que lhe trouxessem uma cesta coberta de flores. Dentro dela, escondida, estava a serpente sagrada do Egito, a áspide, símbolo dos faraós. O palácio de Alexandria estava mergulhado em um silêncio quase sobrenatural. Do lado de fora, as legiões de Otaviano patrulhavam as ruas, vigiando os últimos sinais de resistência. Do lado de dentro, Cleópatra preparava o fim de uma era. A rainha sabia que a derrota era irreversível. Sabia também que Otaviano planejava levá-la viva a Roma, exibida acorrentada, humilhada diante do povo, como símbolo da vitória de um novo império. Para ela, isso seria pior do que a morte.
Cleópatra não aceitava ser lembrada como prisioneira. Ela queria que sua última imagem fosse de poder, não de submissão. Durante toda a vida, cultivara a arte da encenação. E agora, faria de sua própria morte o ato final de um espetáculo que ecoaria por séculos. No mausoléu que mandara construir, mandou trazer seus tesouros: ouro, pedras preciosas, coroas e vestes cerimoniais. Os escravos e servas em prantos obedeciam em silêncio. Cleópatra vestiu-se com sua túnica real, adornou o pescoço com colares e pulseiras e colocou na cabeça a coroa em forma de serpentes entrelaçadas, o símbolo dos faraós. Ao seu redor, o ar era pesado. O perfume do incenso e das flores cobria o ambiente, como se o templo estivesse sendo preparado para uma deusa. A rainha do Egito olhou para os rostos das criadas mais leais, aquelas que haviam permanecido com ela até o fim. Uma delas, Iras, carregava a pequena cesta de flores recém-chegada. Outra, Charmion, fechava as cortinas e trancava as portas do mausoléu. Cleópatra se aproximou da cesta. Entre as flores, movendo-se lentamente, estava a áspide, a serpente sagrada. Para os egípcios, ela não era apenas um animal. Era o símbolo do poder divino, o espírito protetor dos faraós, a ligação entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Ela olhou o animal com serenidade. Não havia medo em seu olhar, apenas convicção. Sabia que, ao deixar que o veneno tocasse sua pele, estaria selando o destino de uma civilização inteira. O Egito dos Ptolomeus acabaria com ela, mas seu nome viveria para sempre. Com um gesto lento, Cleópatra tomou a serpente e a colocou junto ao braço. Um pequeno movimento, quase imperceptível, e o veneno começou a agir. Sentou-se em seu trono dourado, apoiando a cabeça levemente. O rosto permaneceu sereno, os lábios entreabertos. Enquanto o veneno se espalhava, ela parecia mergulhar em um sono profundo. Ao seu lado, Iras e Charmion também se deixaram picar. As três mulheres caíram juntas como sacerdotisas, encerrando um ritual. Momentos depois, soldados romanos bateram à porta. Receberam ordens para garantir que a rainha estivesse viva. Quando forçaram a entrada, encontraram a cena que se tornaria imortal. Cleópatra deitada em seu trono, vestida como deusa, cercada por ouro e silêncio. Charmion, ainda viva por instantes, ajustava a coroa da rainha. Um dos soldados, chocado, perguntou se aquele era o fim digno de uma rainha. Ela respondeu com o último fôlego: digno de uma filha de reis. E caiu morta. A notícia se espalhou rapidamente. Otaviano, ao ser informado, permaneceu em silêncio por longos segundos. O conquistador do Egito havia triunfado, mas aquela vitória tinha um sabor amargo. Cleópatra havia escapado de sua humilhação final. A mulher que ele pretendia exibir acorrentada diante de Roma agora seria lembrada como uma lenda. Mesmo assim, o pragmatismo de Otaviano prevaleceu. Ordenou que o corpo de Cleópatra fosse embalsamado com honras reais e colocado ao lado de Marco Antônio, em um túmulo digno de reis. Não havia mais motivo para vingança. Roma havia vencido. Com a morte da rainha, o Egito deixou de ser um reino independente e tornou-se oficialmente uma província romana. O país dos faraós, que por milênios reinara soberano, agora estava sob o domínio do Ocidente. O ouro do Nilo encheria os cofres de Roma, e Otaviano, que logo receberia o título de Augusto, transformaria a antiga república no Império Romano. Mas, mesmo diante da conquista total, o fantasma de Cleópatra pairava sobre os vencedores. Seu nome era sussurrado em Roma com mistura de fascínio e medo. Poetas e cronistas não conseguiam ignorar a força de sua imagem. Era impossível reduzir aquela mulher a uma simples inimiga. Ela havia sido tudo o que Roma admirava e temia: inteligente, ousada, sedutora e implacável. Com o passar dos anos, a figura de Cleópatra foi sendo envolta em mitos. Para uns ela foi a tentadora que destruiu homens poderosos. Para outros uma heroína trágica, vítima de um mundo governado por impérios. Mas para além das versões e das lendas, restou um fato inegável.
Cleópatra foi a última a portar a coroa dos faraós. Ela uniu duas civilizações, dominou duas línguas do poder, o grego e o egípcio. Comandou exércitos, enfrentou senadores, amou dois dos homens mais poderosos de Roma e se recusou a morrer de joelhos. Seu fim não foi derrota, mas declaração. Nos séculos seguintes, seu nome atravessaria impérios, religiões e fronteiras. Seria pintada como deusa, vilã, amante, estrategista, mas nunca esquecida. E talvez fosse exatamente isso que ela desejava. Na penumbra do túmulo real, o corpo de Cleópatra repousava ao lado de Marco Antônio. Duas vidas unidas por amor e ambição, encerradas pela inevitável força da história. Fora dos muros de Alexandria, o Nilo seguia seu curso. O rio eterno, testemunha de reinos e ruínas, levava consigo o sussurro do nome da rainha. Cleópatra havia partido, mas o mito nascera. E enquanto as águas do Egito continuassem a fluir, o mundo jamais deixaria de lembrar dela. A mulher que ousou enfrentar Roma e escolheu morrer como rainha. O corpo de Cleópatra ainda não havia esfriado quando as bandeiras de Roma já tremulavam sobre os palácios de Alexandria. O Egito, o último bastião do mundo helenístico, agora pertencia ao Ocidente. O sonho de Alexandre, o Grande, de unir Oriente e Ocidente sob uma mesma coroa, morria junto com ela. Otaviano, frio e meticuloso, sabia que sua vitória ia além da conquista de um território. Ele havia destruído uma era inteira. No dia seguinte à morte da rainha, Roma já começava a se reescrever. Mensageiros foram enviados para anunciar ao Senado a grande vitória. O Egito foi anexado e sua rainha morta por sua própria escolha. O tom era calculado. Otaviano queria se apresentar não como um tirano que esmagara uma mulher, mas como o restaurador da ordem, o libertador de Roma da influência estrangeira. Ainda assim, havia algo que ele não podia apagar. Cleópatra havia se tornado lenda no exato instante de sua morte. Mesmo sem desejar, Otaviano ajudara a imortalizá-la. O povo romano, ao ouvir sobre sua beleza e sua coragem, se dividia entre o desprezo e o fascínio. A feiticeira oriental, como diziam os propagandistas, agora era também uma figura trágica, uma mulher que preferiu a morte à submissão. Enquanto isso, em Alexandria, o luto se misturava ao medo. Os templos fechavam as portas e os sacerdotes realizavam ritos silenciosos pelo descanso da rainha. O povo atordoado via-se subitamente sem governante, sem direção, sem o brilho que fazia do Egito um império singular. Cleópatra não era apenas uma rainha. Era o símbolo da identidade egípcia, e com ela morria o último lampejo de independência. Otaviano, no entanto, não demonstrava emoção. Visitou pessoalmente o mausoléu onde ela e Marco Antônio repousavam, observou os corpos embalsamados e ordenou que fossem deixados juntos, em respeito ao amor que os unira. Aquele gesto, discreto e pragmático, escondia um reconhecimento tácito. Mesmo ele, o homem que dominaria o mundo, compreendia a força daquele mito. Em seguida, tratou dos negócios. O Egito foi oficialmente transformado em província imperial, mas, diferentemente de outras regiões conquistadas, não seria governado por senadores ou governadores civis. Otaviano sabia que o Egito era especial, o grão que alimentava Roma, o ouro que sustentaria seu império. Por isso, decretou que apenas ele, o imperador, teria autoridade sobre o território. O Egito tornava-se sua posse pessoal. O título de faraó não seria mais usado. O trono dos Ptolomeus estava vazio, e nas águas do Nilo, os deuses antigos pareciam silenciar. Os filhos de Cleópatra foram capturados e levados a Roma. Cesarião, o filho que ela tivera com Júlio César, foi encontrado tentando fugir para o sul em direção à Núbia. Tinha apenas 17 anos. Otaviano, ao saber, hesitou por um instante. O rapaz era o herdeiro de César, um rival em potencial. Depois, deu a ordem fria e inevitável, que fosse morto. 2 Césares são demais, teria dito. Assim terminou a vida do último descendente direto de Júlio César. Os filhos de Cleópatra com Marco Antônio, Alexandre Hélio,
Cleópatra Selene e Ptolomeu Filadelfo, foram poupados. Levados a Roma, desfilaram nas ruas durante o triunfo de Otaviano, vestindo trajes dourados como prisioneiros de luxo. Atrás deles, carregavam-se imagens de ouro representando o Egito conquistado. A multidão aplaudia, sem perceber que aquele espetáculo não celebrava apenas a vitória militar. Era o anúncio de um novo mundo. Depois do desfile, as crianças foram entregues aos cuidados de Otávia, irmã de Otaviano e ex-esposa de Marco Antônio. Ela as tratou com bondade, criando-as em Roma como membros da aristocracia. Com o tempo, Cleópatra Selene, a filha mais velha, se tornaria rainha da Mauritânia, casando-se com Juba II, outro monarca cliente de Roma. Por meio dela, o sangue dos Ptolomeus continuaria correndo discretamente nas veias da nobreza romana. Mas o Egito, aquele que sua mãe havia defendido até o fim, jamais seria o mesmo. Com a presença das legiões, Alexandria se transformou. A biblioteca, outrora o farol do conhecimento antigo, entrou em declínio. Os templos egípcios perderam influência, substituídos por estátuas e cultos dedicados ao novo senhor do mundo, Otaviano Augusto. As imagens de Cleópatra foram retiradas de alguns monumentos, mas em muitos templos os sacerdotes se recusaram a apagá-las. Gravaram seu nome secretamente nas paredes, entre hieróglifos, como se quisessem garantir que a rainha não seria esquecida. Roma, agora senhora do Egito, enriquecia. Os navios carregados de trigo cruzavam o Mediterrâneo em direção à capital. O ouro de Alexandria financiava obras monumentais, templos, teatros, palácios, que anunciavam o nascimento de um novo império. Otaviano tornou-se Augusto, o primeiro imperador de Roma. O fim de Cleópatra marcou simbolicamente o fim da antiguidade helenística e o início do mundo romano. Mas, ironicamente, o legado da rainha que ele destruiu seria mais duradouro que o de muitos de seus generais. Nos séculos seguintes, poetas e historiadores continuariam a se perguntar quem fora realmente Cleópatra. Uma rainha ambiciosa? Uma estrategista política? Uma mulher que ousou amar demais? Cada geração reinventaria sua imagem. Na arte, ela seria pintada como deusa, mártir, sedutora e visionária. Shakespeare a transformaria em tragédia. Pintores do Renascimento a fariam símbolo da beleza fatal. No Egito, continuaria sendo lembrada como a última que falou com os deuses. O império que ela tentou salvar desapareceu, mas a mulher que o governou atravessou o tempo. Quando os séculos apagaram as fronteiras dos impérios, o nome de Cleópatra permaneceu e, de certa forma, seu objetivo final foi alcançado. Ela não conquistou Roma, mas conquistou a eternidade. O tempo passou, mas o nome de Cleópatra nunca se perdeu nas areias do deserto. Enquanto impérios surgiam e caíam, enquanto as línguas mudavam e as religiões se transformavam, a rainha do Egito continuava viva, não em corpo, mas em memória. Seu rosto, sua voz e seu gesto tornaram-se símbolos moldados por cada geração. Para os egípcios, Cleópatra foi a última que conversou com os deuses. Para os romanos, a mulher que desafiou o mundo. E para o resto da humanidade, a figura que transformou o poder em arte e o amor em destino. Logo após sua morte, começaram as disputas por sua imagem. Os romanos vencedores da guerra tentaram reescrever sua história. Propagandistas de Otaviano pintaram-na como feiticeira e destruidora de homens. Uma mulher dominada pela luxúria e pela ambição. Nos séculos seguintes, muitos cronistas repetiriam essa versão, sem perceber que era fruto de uma estratégia política. Mas, com o tempo, o fascínio venceu a difamação. Cleópatra começou a renascer nas palavras dos poetas. Lucano, Plutarco, Dion Cássio. Mesmo entre os autores romanos, havia admiração velada. Descreviam sua inteligência, sua fluência em várias línguas, sua presença magnética. Cleópatra falava com a eloquência de uma rainha, com a sensibilidade de uma artista e com a astúcia de uma diplomata. Ela era, de fato, algo que o mundo antigo não estava preparado para compreender. Uma mulher que governava homens, que não apenas inspirava poder, ela o exercia. Durante o período bizantino e a Idade Média,
sua imagem foi obscurecida pelos séculos. Os monges e cronistas cristãos a citaram de forma breve, muitas vezes como exemplo da vaidade pagã. Mas nas margens do Nilo, entre os ruídos do vento e das pirâmides, o mito nunca morreu. No Renascimento, Cleópatra ressurgiu com força. Pintores italianos e franceses começaram a representá-la em cores vibrantes, envolta em ouro, deitada com a serpente junto ao corpo. Sua morte se tornou um dos temas mais retratados da história da arte. Não mais a feiticeira, mas a mulher que escolheu seu próprio destino. Para os artistas renascentistas, ela simbolizava a coragem trágica, a beleza que desafia o poder. E então veio o teatro. William Shakespeare, no século XVI, imortalizou sua história em Antônio e Cleópatra, transformando a rainha em uma das figuras mais complexas da literatura. Nas palavras do poeta, ela é ao mesmo tempo rainha e amante, racional e emocional, mortal e divina. Shakespeare lhe deu o dom da imortalidade, não através do sangue dos deuses, mas das palavras humanas. Com o iluminismo e o avanço da arqueologia, Cleópatra voltou a ser vista sob nova luz. Exploradores europeus que escavavam ruínas do Egito começaram a buscar vestígios de seu reinado. Moedas antigas revelaram seu verdadeiro rosto, não a beleza idealizada dos quadros, mas uma mulher de traços firmes, olhar decidido e expressão de autoridade. Era o retrato de uma governante, não de uma sedutora. A ciência começava a desfazer o mito e revelar a mulher real. No século XIX, com o romantismo, Cleópatra tornou-se novamente musa, símbolo de paixão e liberdade. Poetas e pintores viam nela o arquétipo da mulher que desafia o destino. E à medida que o Egito voltava a despertar o fascínio do Ocidente, seu nome reaparecia com força renovada. Em Paris, em Londres, em Roma, as óperas e os romances faziam dela protagonista. A morte com a serpente virou ícone, e sua imagem passou a representar o poder feminino diante da dominação masculina. No século XX, o cinema a transformou em estrela. Cleópatra ganhou o rosto de atrizes lendárias: Theda Bara, Vivien Leigh, Elizabeth Taylor. Cada uma delas moldou a rainha à sua época. Misteriosa, sensual, inteligente e indomável, milhões de pessoas que nunca leram um livro de história conheceram sua história pelas telas. E, de certa forma, isso apenas ampliou seu mito. Ela já não era apenas a rainha do Egito, era a rainha da imaginação humana. Enquanto o mundo moderno avançava, Cleópatra passou a ser vista de maneira ainda mais profunda. Historiadores começaram a reavaliar sua trajetória não como a de uma mulher que usou sedução para governar, mas como a de uma líder política extraordinária. Uma estrategista que falava 9 idiomas, que compreendia o funcionamento do comércio, das alianças militares e da diplomacia. Uma mulher que governou um império cercado de inimigos e que, mesmo isolada, desafiou a maior potência do mundo. Hoje, mais de 2000 anos depois, seu nome ainda desperta debates. Quem foi Cleópatra, afinal? Uma rainha ambiciosa? Uma mulher apaixonada? Uma vítima da propaganda romana? Talvez tenha sido todas essas coisas, e talvez seja isso que a torna eterna. Em cada era, ela renasce de forma diferente. Para alguns é símbolo de feminilidade e inteligência. Para outros, exemplo de coragem política e liderança. Mas em todas as versões há algo constante: a recusa em ser esquecida. Cleópatra não foi a mulher que viveu à sombra de homens poderosos. César e Antônio foram, por um breve tempo, parte da história dela. E, ironicamente, é o nome dela, e não o deles, que continua ecoando com força pelo tempo. As civilizações que ela conheceu desapareceram. Roma caiu, os templos se tornaram ruínas e o Egito se reinventou 1000 vezes. Mas Cleópatra, a mulher que reinou sobre o Nilo, continua viva no imaginário coletivo. Nas escolas, nos filmes, nas pinturas, nas canções, ela é lembrada como a última rainha de um mundo de deuses. A mulher que ousou desafiar o império mais poderoso da Terra e que escolheu a própria morte para preservar a própria glória. O tempo devora reinos, mas não devora símbolos, e Cleópatra se tornou exatamente isso, um símbolo de poder,
de inteligência, de liberdade, e da eterna luta de uma mulher para ser dona do próprio destino. O Nilo segue fluindo, como se o tempo jamais tivesse passado. Suas águas, que refletiram o brilho dos templos, os cortejos de faraós e as lágrimas da última rainha, continuam a cortar o deserto com a mesma serenidade de sempre. Cleópatra se foi há mais de 2000 anos, mas o rio ainda murmura seu nome. Nas margens onde ela caminhou, restam apenas ruínas e ecos. Alexandria, a cidade dos sábios e das bibliotecas, tornou-se outra. As pedras antigas dormem sob a terra, os palácios desapareceram, e o palácio real, onde ela reinou, repousa agora submerso sob o mar Mediterrâneo. Mas o mito, esse, não afundou. Ele sobreviveu ao tempo, aos conquistadores, às reescritas da história, porque Cleópatra nunca pertenceu apenas ao Egito, ela pertence ao imaginário humano. É lembrada não apenas como uma rainha, mas como uma força, a encarnação do poder e da inteligência feminina, da coragem de desafiar o destino. Sua vida foi uma história de extremos, de uma jovem que nasceu cercada por ouro e intrigas, que aprendeu a falar como os reis e a pensar como os deuses, de uma rainha que negociava com generais, seduzia impérios e fazia do próprio corpo uma arma política, de uma mulher que amou dois dos homens mais poderosos de sua era e, ainda assim, nunca deixou de ser a protagonista da própria história. Enquanto outros buscavam a glória pela espada, Cleópatra a conquistou pela mente. Ela compreendeu que o poder é, antes de tudo, uma questão de narrativa, e moldou a sua com uma habilidade que poucos na história igualaram. Mesmo derrotada, venceu. Mesmo morta, permaneceu. Ao longo dos séculos, o nome de Cleópatra se tornou uma espécie de espelho. Cada geração olha para ele e vê algo diferente. Os romanos viram uma inimiga, os renascentistas, uma musa, os modernos, um símbolo de força e inteligência. Mas por trás de todas essas faces, existe uma verdade mais profunda. Cleópatra foi humana. Cometia erros, duvidava, temia. E talvez seja por isso que sua história nos toca tanto, porque ela não foi apenas uma lenda dourada, mas uma mulher que lutou para permanecer dona do próprio destino num mundo dominado por homens e exércitos. O fim de sua vida marcou o fim de uma era. Com sua morte, o Egito deixou de ser o coração do mundo antigo e se tornou uma província do Império Romano. O faraó desapareceu, os deuses se calaram e o Nilo passou a servir a outro senhor. Mas, paradoxalmente, foi esse mesmo fim que garantiu sua eternidade. Se tivesse morrido como uma rainha anônima, engolida pelas intrigas do palácio, talvez seu nome tivesse se perdido entre as areias. Mas Cleópatra escolheu o próprio fim, e ao fazê-lo, esculpiu-se na memória da humanidade. O veneno da serpente que apagou sua vida também selou seu mito. Hoje, séculos depois, arqueólogos ainda buscam seu túmulo. Em Taposiris Magna, nas proximidades de Alexandria, escavações continuam a tentar localizar o lugar onde ela e Marco Antônio teriam sido enterrados lado a lado, como pediu. Talvez nunca o encontremos. Talvez o mistério seja parte de sua força, porque Cleópatra sempre foi isso, uma presença entre o real e o lendário. Seus olhos, descritos pelos antigos como claros e inteligentes, continuam a nos observar através do tempo. As moedas com sua efígie, gastas e corroídas, ainda circulam entre colecionadores e museus, testemunhas silenciosas de uma mulher que ousou desafiar o impossível. E cada vez que um novo olhar se debruça sobre sua história, algo renasce. Cleópatra é lembrada por sua beleza, mas o que realmente a tornou imortal foi sua mente. Num mundo em que o poder feminino era visto como ameaça, ela se impôs com astúcia, estratégia e eloquência. Fez da diplomacia sua espada, da cultura seu escudo, e do amor uma forma de resistência. Seu trono caiu, mas sua voz permanece. Não ecoa mais nos salões de Alexandria, mas nas salas de aula, nas telas de cinema, nas páginas dos livros e na imaginação de quem ainda sonha com liberdade e grandeza. Quando falamos de Cleópatra, falamos de algo maior do que uma mulher. Falamos do eterno desejo humano de deixar uma marca, de resistir ao esquecimento.
E talvez seja por isso que ela ainda vive. Porque Cleópatra é a prova de que o tempo pode destruir impérios, mas não apaga o poder das histórias. No fim, não há mármore que dure mais do que um mito. E entre todos os nomes que atravessaram os séculos, poucos soam com tanta força, com tanta luz quanto o dela. Cleópatra, rainha do Egito, filha dos deuses, mulher do mundo. E enquanto o Nilo continuar a correr, enquanto o vento tocar as areias das pirâmides, seu nome será sussurrado, como uma prece, como uma lembrança, como um juramento de que algumas almas jamais se apagam.